1 Timóteo. Está na Bíblia. Está na Bíblia. Tá? Novo Testamento. Capítulo 2, versículo 5. Geralmente eu não faço isso, mas eu vou ler só um versículo hoje. A gente vai falar sobre um versículo, tá bom? 1 Timóteo, perdão. 1 Timóteo 2, 5. Paulo escreve ao filho dele na fé, a Timóteo, e Paulo ele fala assim para Timóteo, uma das coisas está aqui. Pois há um só Deus, um só mediador entre Deus e o homem, o homem Cristo Jesus. Vamos ler todo mundo junto? É bem diferente, né? NVI, que tem NVI? NVI está aqui, a tradução é igual. Pois há um só Deus, vamos repetir então. Pois há um só Deus, um só mediador, entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Agora as mulheres, há só um mediador, entre Deus e o homem, que é Cristo. Agora os homens. Há um só mediador. Nossa, gostei, hein? Ganhou de vocês. Entre Deus e os homens. Que é Cristo. Agora, vi pro seu irmão, tô brincando, não precisa falar para ele. Agora só quem está aqui. Primeira vez que você Né? Primeira vez na vida. A gente... Eu vou falar algo sobre uma coisa que nós sofremos durante esse tempo, né? Tem uma propaganda que acontece, a mulher é traída e começa a chorar para outra amiga, dizendo, meu marido me deixou. Daí outra amiga dela está mais triste ainda, e eu, o que foi, amor? Eu estou em obras em casa, já viu isso? Daí outra vai lá, que perdeu o marido, vai lá e consola que ela tem obras. Eu estava assim, né? Porque eu estava em reforma, 3 semanas já, e apartamento, então a reforma passa por toda a casa, enfim. E eu gostaria de falar um pouco sobre reforma, né? Não sobre reforma de casa, eu não aguento mais, né? Mas sobre a nossa reforma, a reforma protestante, né? Muitos de nós conhecemos de ouvir falar, mas a gente não conhece muito bem sobre o que é a reforma protestante. Esse ano de 2017, dia 31 agora do mês que vem, a gente comemora 500 anos de reforma, né? Reforma protestante. Não sei se sabia disso, mas esse ano é um ano, sim, 500 anos de reforma. E a gente vai falar um pouco sobre reforma durante essa série, e vai saber um pouco o que essa reforma é importante para nós, por que foi importante, por que é importante, quem foi a voz que gritou e dizendo, escuta, vamos reformar isso. A igreja não pode falar o que fala e fazer o que faz. Não é coerente com aquilo que a Bíblia está dizendo. Quem foi esse cara, o que ele fez, o que ele transformou na sociedade, o que nós colhemos o fruto disso, de 500 anos depois, aqui no Brasil, né? Foi um fenômeno que aconteceu, um avivamento que aconteceu na Europa. Então a gente vai conhecer um pouco sobre isso e colocar de uma maneira, aplicar em nossa vida, né? É importante a gente conhecer sobre isso. Eu nasci, na verdade, comecei boa parte da minha caminhada cristã numa igreja presbiteriana, que era uma igreja reformada, uma igreja que eles lembravam todo ano sobre a reforma, sobre Martinho Lutero, sobre João Calvino, sobre os avivamentos, né? E eu fui para uma igreja que realmente nem se falava muito, acabava se perdendo. Eu não sei se vocês já ouviram muito sobre reforma protestante. Alguém já ouviu sobre reforma protestante? Coisa que assim, não tem muito familiarizado essa palavra reforma protestante, mais ou menos, né? E é uma data extremamente importante para nós, porque nós somos protestantes, nós somos reformadores, nós somos frutos da reforma protestante, e a gente precisa conhecer um pouco da nossa história, né? Tem um filme chamado Lutero, alguém já assistiu o filme Lutero? É bem bacana. Para resumir um pouco da história de Lutero era um padre, né? E ele era da Igreja Católica, ele era um teólogo, um dos melhores teólogos, e ele começou a perceber que algumas coisas não estavam certas na igreja. Então ele falava assim, por que as pessoas, os padres rezam em latim, de costas para o povo, numa língua onde o povo nem sabe o que a pessoa está rezando ou falando. Ele falou assim, então vamos falar de frente para o povo e falar na língua deles. E mais ainda, vamos traduzir a Bíblia. Por que traduzir a Bíblia? Porque a Bíblia tem que estar na tradução da linguagem do povo. Para quê? Para que o povo tenha essa Bíblia e comece a ler essa Bíblia.
para que o povo possa perceber se a pessoa que estava falando lá na frente está falando Bíblia mesmo. Porque se não estiver falando Bíblia, o povo vai poder falar, olha, isso aqui não é Bíblia, isso aqui não é coerente com a palavra, com a Escritura. Mas se o povo não saber, a pessoa pode falar o que quiser e dominar o mundo. Alguém assistiu aquele filme, O Livro de Eli? É aquela temática, né? Um mundo onde não tinha livros, né? E tinha um livro que o cara queria, que era o único exemplar da Bíblia. E o cara ficou o filme inteiro atrás desse livro, porque o cara queria ler devocional. Pô, preciso fazer um devocional. O único cara que tem a Bíblia é aquele lá. Então eu preciso pegar a Bíblia dele. Não, porque se o cara tivesse a Bíblia só para ele teria o poder. Ele teria a palavra de Deus e ele poderia usar da maneira como ele quisesse. Então acontecia isso desde o século III até 500 anos atrás, né? E Lutero viu aquilo e começou a criar uma revolução. E essa revolução se chama de reforma protestante, né? Lutero começou a bater muito com a igreja. A igreja no século III, antes do século III, a igreja cristã é uma igreja pobre e uma igreja perseguida. Se você dizia que era cristão, você era morto. Até hoje faz isso, né? Mas na época era assim, era morto. Em qualquer região lá da Europa. Então, alguns até duvidam da legitimidade da conversão de Constantino. Você já falando bobagem que não é né? Que ele é professor de história, então olha o risco que eu estou tomando, né? E nesse... Hã? Não, é que ele falou que ele assistiu. É isso? É. Tá prestando atenção, né? Só porque fez o bolo, acho que pode atrapalhar. E Constantino, ele se converteu. E quando ele se converteu, ele trouxe a religião, a igreja cristã, como uma religião oficial do Império Romano. Então a igreja se tornou, em vez de pobre, agora era extremamente rica. Em vez de ser perseguida, agora era aquela que perseguia. Daí rolou as cruzadas, as inquisições. E todas as pessoas que fossem contra o que a igreja falasse, a pessoa ia o quê? Morria na fogueira, né? A pessoa morreria. Então você não podia ir contra, porque a igreja, ela não apenas tratava da parte espiritual, mas ela tratava do Estado. Ela mandava em tudo, na política. Ela mandava nos reis, ela mandava na monarquia, ela mandava em tudo. E quando você se levanta contra isso, levanta contra a igreja, para a igreja você estiver se levantando contra o próprio Deus. E quem se levanta contra o próprio Deus é feiticeiro, é bruxo. E onde que feiticeiro tem que morrer? Na fogueira. Então a igreja, foi nessa época, foi nesse histórico que Martinho Lutero se rebelou e disse, não é assim. Tanto é que depois, no final, ele teve que ser exilado porque ele estava jurado de morte. Enfim. É legal a gente dizer que antes do Martinho Lutero, já outros padres, né, católicos tinham se rebelado contra a igreja e acabaram morrendo na fogueira, né? Sim. Eu acho que o mais conhecido é o Savonarola, que foi alguns anos antes do Martinho Lutero. Acho que foram uns 2, 3 anos antes. Eu não lembro exatamente a data, mas ele foi queimado, né? Uhum. E o Lutero era o Ciro próximo da fila. Uhum. Então realmente estava tendo esse início de avivamento da igreja, para que a igreja pudesse voltar às raízes do que ela era. E não daquela bagunça, aquele jeito que era. E a igreja até hoje está tentando ser Estado, né? Então dá para perceber que a gente não dá certo. Igreja é igreja, Estado é Estado. A igreja vai socorrer aquilo que o Estado deixa, os cadáveres que o Estado deixa, a igreja vai lá e tem que socorrer. Porque se tiver a igreja com o Estado, ninguém vai socorrer cadáver nenhum. Então a igreja não é Estado, a igreja é igreja. Então a gente não pode se meter nesse tipo de coisa. Mas naquela época, sim, a hegemonia era absoluta, a autoridade era absoluta da igreja católica apostólica romana, né? Era absoluta, né? Eles eram implacáveis contra os inimigos dele, né? Ele era extremamente poderosa. Isso aconteceu na Alemanha, né? E daí Lutero, o machão lá, colocou as teses dele, como ele era teólogo, ele colocou as teses dele na porta da igreja do castelo de Wittenberg. Alguma coisa assim. Eu não sei se eu acho que a pronúncia minha está errada, mas é Wittenberg, né? É isso, né? Ele colocou as teses deles ali. Ali foi extremamente provocado. Imagina, como se tivesse, não tinha Facebook, né? Então ele colocou lá as teses dele, colocou, anexou na porta, né? E daí se criaram as 5 solas. Alguém já ouviu falar sobre as 5 solas da igreja, da reforma? Essa parte é meio chata para falar para você, mas você precisa
entender um pouco para poder continuar aqui, tá? Então tem 5 solas. 5 solas são, o que é? Solas quer dizer somente a fé, somente a Escritura, somente Cristo, somente a graça e glória somente a Deus. Essas são as 5 solas de Lutero. E essas são as 5 solas que é o norte da Reforma Protestante e que é o nosso norte. E eu quero começar agora, já que fiz essa introdução, eu não vou fazer isso em outras vezes, né? Mas eu quero dividir em solas essa série de mensagens. Então, para não falar sobre as 5, a gente sair daqui às 5 horas da tarde, né? Então a gente vai falar de uma sola hoje. Semana que vem a gente vai falar de uma outra sola e até criar 5 solas. Pode ser? Por isso que eu pedi para gravar, porque se você não conseguir vir e achar interessante, eu acho que é importante a gente ouvir, você ouvir em casa, enfim, né? Eu acho que é importante. Hoje a gente vai falar aqui da sola somente Cristo. É por isso que a gente ficou repetindo, né? Há apenas um mediador entre Deus e o homem, que é Cristo Jesus. Somente Cristo, somente Cristo, somente Cristo. Cristo é o único e suficiente mediador entre Deus e eu. Não tem outro, não precisa de outro, né? E isso é um grito de liberdade contra a religiosidade. Não contra a religião, mas contra a religiosidade. É como se dissesse, escuta, eu não preciso cumprir essas normas que você fala que eu preciso cumprir para poder chegar a Deus. Porque a minha mediação não são as normas. A minha mediação entre Deus é Cristo. Eu não preciso pagar penitência para chegar a Deus. Eu não preciso me autoflagelar para chegar a Deus. Porque a minha mediação entre Deus e eu é Cristo. Eu não preciso pagar indulgência para chegar até Deus. Porque a minha forma de chegar a Deus é através de Cristo. Isso nos liberta, não apenas libertou aquele povo, mas isso nos liberta de qualquer tipo de religiosidade. É quando uma pessoa fala assim, Roberto, acho que estou passando essa situação porque eu tenho faltado muito nos cultos. Eu falo, não, o único mediador entre você e Deus não é o culto, não é a reunião de domingo, mas o único mediador entre você e Deus é Cristo. E Cristo você não tem apenas no domingo, você tem isso na tua casa, em qualquer lugar que você vá. Contanto que você fale, Cristo, estou aqui. Deus, em nome de Jesus eu quero te buscar. Aí você tem o mediador, é Cristo. E ele não se limita a tempo, ele não se limita a horário, não se limita a local, ele não se limita a nada. Então isso nos liberta de muita coisa. Então nós estamos aqui hoje não porque nós queremos ser abençoados, nós estamos aqui porque nós somos abençoados. Não estamos aqui porque nós achamos que esse lugar, esse hotel aqui, essa sala, é o único jeito de a gente chegar a Deus. A gente sabe que não é isso, porque nós somos protestantes. Nós descobrimos isso, nós sabemos disso. Lutero morreu, muitas pessoas morreram por essa verdade para nós. Hoje é uma grande verdade, mas para nós precisa ser. Então, não precisa confessar pecados para outro humano, como se o humano fosse Deus. Você pode até confessar pecado para que você seja curado, está lá em Tiago, mas não confessar pecado para o Ivan, esperando que o Ivan se representasse Deus, e o Ivan vai lá e me dá uma penitência. Lutero lutou contra isso. Você não precisa, quer pedir perdão para Deus? Vai direto para Ele. E você não precisa esperar que você precisa rezar tantos Pai Nosso, Ave Maria, pagar penitência para você ser perdoado. Cristo já perdoou você na cruz do pecado. Na cruz do Calvário, o sangue de Jesus já te limpou de todo o pecado, né? Uma vez eu estava conversando com uma menina, eu falei, moça, vamos lá para uma amiga, né? Apareça lá na igrejinha, a gente chama de igrejinha, né? De uma maneira carinhosa. Algumas pessoas pensam que é pejorativo, mas não é, né? É igrejinha porque é gostoso falar igrejinha. Daí a moça falou assim, mas você não vai se meter na minha vida, né? E eu falei, não, eu só me meto na vida da Eliane, às vezes, né, da Giovana, eu preciso me meter, mas... porque ela achava que, ela veio de uma cultura, talvez, que ela pensou que, para ela chegar até Deus, alguém precisava se meter na vida dela. Alguém precisava falar para ela, você tem que fazer isso, 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 para você chegar a Deus. Então, as pessoas não querem saber de Deus por causa dessa mediação, porque a mediação não é Cristo para elas, mas é a mediação da religião, de uma pessoa, de uma figura, de um guru espiritual, mas na verdade a mediação é Cristo, né? A Bíblia diz, fecha a porta do seu quarto, né, e ora o teu pai em secreto, que o teu pai que vê em secreto vai te recompensar. Ou seja, é quando ninguém vê. Essa oração que nós fazemos aqui, às vezes é a oração para o cara do lado ouvir. Mas quando você faz uma oração no teu quarto, é para Deus ouvir. E às vezes a oração no nosso quarto, a gente não fala nada.
Ou a gente fala tudo, mas nosso coração diz completamente ao contrário do que o nosso coração está dizendo. É por isso que a oração do quarto é a oração que Deus vê, e não a oração que Deus ouve. Porque nem sempre aquilo que eu falo entra em sintonia com aquilo que eu estou sentindo na hora. Às vezes eu quero xingar, eu quero fazer um monte de coisa, e eu estou falando, Senhor, obrigado por essa vida, mas o meu coração não está isso, meu coração está desesperado, está gritando, não consigo nem achar palavras, mas Deus olha para onde? Olha para a oração que Ele está vendo, não a oração que Ele ouve, né? Então você e nós estamos livres desse sistema, enfim. Só que essa liberdade nos dá uma responsabilidade. Qual a responsabilidade? Você não pode terceirizar a sua vida com Cristo para ninguém. Você é responsável pela sua caminhada cristã. Não é o pastor, não é o apóstolo, não é o pai apóstolo, não é o padre, não é ninguém. Não é a tiazinha do copo, não é ninguém. É você é responsável pela tua vida espiritual e a tua caminhada com Cristo. Por quê? Porque você não precisa de ninguém para você chegar a Deus, a não ser Cristo. Então você é responsável. Lembra daquela parte que Jesus fala, louco, esta noite pedirão a tua alma? O que você tem reservado para mim? O que você está guardando? Como você está se aprontando? Como que você está se virando? Então é uma maneira pessoal. Deus, eu vou ter que prestar conta da minha vida para Deus. Você vai prestar conta da sua vida para Deus. Você é responsável da sua vida para Deus. Nós somos livres. A segunda verdade que Lutero fala sobre isso, somos todos sacerdotes. Nós todos somos sacerdotes. O que quer dizer isso? Todos nós podemos chegar a Deus. Nós precisamos de intermediário. Antigamente precisava de um sacerdote para falar, Moisés, fala para Deus que eu estou com medo dele. Moisés ia lá, subia um monte e falava, Deus, o povo lá está com medo do Senhor. Daí Deus falava, tá bom, fala para eles não ficarem com medo. Daí Moisés descia, seguinte, Deus falou para não ficar com medo. Entendeu? Agora nós não é mais assim, nós somos sacerdotes, nós podemos pular a etapa de Moisés e nós podemos chegar para Deus e falar, Deus, olha, não está legal assim, ou está legal assim, ou estou com medo. Nós podemos passar essa etapa, porque todos nós somos sacerdotes. E quando nós falamos que todos nós somos sacerdotes, nós nivelamos todo mundo por igual. Ninguém é melhor e nem maior do que ninguém. O cara que está lá na frente não é maior que você. Independente de que título ele tenha. Né? Como eu falei, tem um cara chamado pai, se titula pai apóstolo. Ele é o pai dos apóstolos. Entendeu? Esse cara não tem mais... O cara não é maior que você. Chegou no topo da hierarquia. A hierarquia chegou num topo que o cara vai ter que começar a criar alguns codinomes, alguma coisa para poder chegar maior. Mas ele não é maior que você. Mas ele também não é menor do que eu. Todos nós temos livre acesso, porque todos nós somos sacerdotes. Isso desmonta qualquer tipo de hierarquia dentro de uma igreja. Isso desmonta, né? O sacerdócio não é seletivo, dizendo, você é sacerdote, você tem primazia para entrar na presença de Deus, para que possa orar pelo povo e o povo se receber a bênção. Não. Todos nós podemos entrar na presença de Deus. Todos nós somos sacerdotes. Então acaba essa hierarquia. Né? Isso acaba desmontando. Né? Deus não fala com você apenas através de mim. Na verdade, Deus fala muitas vezes com você apesar de mim. Mas Deus fala muito comigo apesar de você. E através de você. Por quê? Porque você também é sacerdote. Porque você também recebe de Deus algumas coisas do qual você precisa passar. Talvez você não tenha essa chance e oportunidade de estar aqui na frente, mas essa oportunidade é 1% da nossa vida. Não é nem 1%, não chega nem a ser isso. Mas todos nós temos essa responsabilidade. A responsabilidade não é apenas minha. Né? É por isso que a gente não tem papa. Né? É por isso que a gente não tem... Apesar de ter alguns pastores que dizem em nome dos evangélicos, ele não está em nome dos evangélicos. Ele se diz em nome do evangelho. Mas ele não está em nome dos evangélicos. Nós não temos papa. Por isso que nós não temos objetos ungidos. Entendeu? Nós não vendemos vassourinha aqui. Não é uma ideia. Né? Só caneca. Só caneca. Hã? Só caneca. Só caneca? Caneca a gente vende. Quem quiser aqui, a caneca da água, lá não sei da onde. Porque a gente acredita que os objetos não é intermediador. O intermediador é apenas, é apenas Cristo. Né? É por isso que a gente é protestante, e por ser protestante, a gente não cai nesse negócio de cobertura espiritual. Por que cobertura espiritual? Dizendo assim, alguém já ouviu falar sobre esse termo? Cobertura espiritual.
Nós não acreditamos nessa cobertura espiritual humana. Quem sou eu que eu possa ser cobertura espiritual de alguém aqui? Eu não sou cobertura espiritual de ninguém aqui. E você pode dizer, graças a Deus, Roberto, aleluia, ainda bem que isso não é. É bênção para você, porque não dá para ter cobertura espiritual humana. A minha cobertura é Cristo. A tua cobertura é Cristo. Você não precisa de ninguém para ser tua cobertura espiritual. Você não está fora da cobertura espiritual porque você não está sobre a tutela de um ser, de um guru espiritual, de uma autoridade espiritual que se diz tua cobertura. Nós não acreditamos nesse tipo de cobertura. Acreditamos na cobertura de Cristo. Por quê? Porque nós somos protestantes. Porque Lutero já deu um grito de liberdade, riscando seu pescoço, dizendo, olha, eu não acredito na cobertura espiritual da igreja, desse tipo de cobertura. A minha cobertura espiritual é Cristo, e acabou. E a igreja continua... Reparou que a igreja continua tentando ainda? Né? Mudou de nome, mas ainda continua tentando. Né? Então, a única cobertura espiritual que nós temos é Cristo. Não aceite nenhuma cobertura espiritual. Não aceite que ninguém, nenhum ser humano fale para você aquilo que você deve fazer, e principalmente se for contra aquilo que está escrito na Bíblia. Principalmente se for eu. Se eu falar alguma coisa para você fazer, e isso que eu vou pedir para você fazer não está na Bíblia, não faça. E me corrija, por favor. Me corrija. Fala, Roberto, eu não vou fazer porque isso não está na palavra, vamos lá buscar a palavra, vamos buscar. E a gente vai aprendendo junto, um com o outro. Tem pessoas que terceirizam sua vida. Eu conheço muitas pessoas que ia comprar, um amigo meu que estava vendendo uma máquina de raio-x, e ele ia vender para a moça, e a moça ia começar a trabalhar com raio-x, e a moça ligou para ele, eu quero comprar, quanto você está pedindo? Tanto. Então tá, só um pouquinho, eu vou ligar para o meu líder. A moça tinha uns 30 anos, casada, tinha filho. Vou ligar para o meu líder e vou ver o que ele acha. Meu amigo achou meio estranho, mas tudo bem, né? Líder. O cara deve conhecer de máquina, né? Ele ligou para o líder dela e tal. Ele ligou para ele depois de 2 dias, meu líder orou e não sentiu de Deus que era para comprar. Então eu não vou comprar. Não deixe que as pessoas façam isso com você. Não deixe. Se você não quiser comprar, se o teu líder for especialista em máquina de raio-x, e ele falar, isso é roubada, daí sim, entendeu? Mas não é o teu líder, não é espiritual, é o cara que conhece da máquina de raio-x que vê que é roubada. Mas não simplesmente que o cara orou no teu lugar. Ela podia ter muito bem ter feito isso, ter um discernimento e falar, Pedrinho, eu orei e eu não senti de Deus de comprar, isso é uma coisa. Eu não sei porquê, mas eu estou sentindo que é para comprar. Agora, outra pessoa sentir por ela e falar em nome de Deus para ela, sendo que ela tem livre acesso a Deus através de Cristo, não se permita a fazer isso. Para namoro também, né? Oi? Para namoro também, né? Para namoro, muito, né? Eu gostava da Eliane, ele gostava de mim, a gente ia para a polícia, se era a vontade de Deus, se era para a gente namorar. E o líder ia lá e eu orando para que... Né? O Graciela está... Eu fiz isso com você, Grace? Você tinha cobertura espiritual na época, se deu mal, ó. Não foi Cristo, né? Porque casou, deu certo, né? Então não se permita fazer isso. Não se permita porque uma coisa, nós somos protestantes. Tá? Nós comemoramos a reforma porque nós somos protestantes, né? Nós comemoramos a reforma porque nós hoje descobrimos que, não apenas hoje, mas nós relembramos hoje, né? Na mensagem de hoje, que o único mediador entre você e Deus é Cristo. Né? Você não precisa de mais ninguém, você não precisa de mim. Você não precisa de ninguém, você não precisa de nenhum guru espiritual para que você possa chegar até Deus. Somente Cristo é nosso mediador. Nós somos protestantes porque nós não obedecemos de uma maneira cega nenhum líder espiritual, nenhuma autoridade humana, mas nós seguimos de uma maneira absoluta a palavra de Deus. A Bíblia é o nosso norte, né? É por isso que às vezes eu oro, Senhor, que a Tua palavra continue sendo a Tua palavra quando passar de mim, porque é um risco muito grande da palavra de Deus passar aqui pelo filtro e eu falar coisas do Roberto aqui. É por isso que existe uma responsabilidade muito grande para quem fala, mas existe uma grande responsabilidade para quem ouve também. A semana que vem, possivelmente, eu vou falar somente de Escritura e a gente vai falar sobre os bereanos. A responsabilidade de a gente ouvir e analisar, e não é pecado a gente analisar a palavra de quem seja, e falar, aquilo ali é coerente com a Bíblia? Não é coerente, então eu vou conversar e vamos conversar sobre isso. Né? Nós somos protestantes porque
nós não permitimos que ninguém terceirize a nossa fé. Ninguém vai orar no meu lugar. É diferente de orar por mim de intercessão, mas ninguém vai orar no meu lugar. Tinha uma piadinha bem crente, né? Irmão 6 horas, né? Sabe assim, né? Irmão 6 horas, por que vocês oram por mim? Né? A pessoa não orava, a pessoa pedia oração, né? Pedia oração para os outros orarem por ela e abrir a palavra. Não seja errado pedir. Oi? É certo pedir oração. Ah, sim, mas é certo pedir oração, mas não orar também, só pedir oração também, eu acho que é se você terceirizar a tua fé. Então, pede oração, mas ora também, né? Vamos Sim, aham. Porque ligado aqui, ligado no céu. Exatamente. Então é necessário, a oração intercessora é necessário e extremamente importante. Tanto é que toda vez no final do culto a gente fala, gente, alguém precisa de oração, a gente vai estar aqui, a gente vai estar orando. Porque a gente está orando com vocês, não apenas por vocês, mas com vocês. Porque o mediador é Cristo, não sou eu. Deus não vai ouvir mais a mim do que ouve você, porque eu estou aqui na frente. Ou porque você está sentado aí, ou a primeira vez que você veio, faz pouco tempo que você não vem, que você veio, ou faz tempo que você não vem, enfim. Nós somos iguais, nós somos nivelados. Não existe ninguém melhor e não existe ninguém pior. E isso acaba com a hierarquia. E por isso estou falando isso, porque nós somos protestantes. Por isso que eu gostaria de incentivar vocês a assistirem esse filme, Lutero, a se interarem um pouco mais sobre o assunto da reforma protestante, porque é extremamente importante para o nosso norte, para a nossa caminhada cristã, para que a gente não possa, em nenhum vento de doutrina, a gente possa cair em qualquer tipo de armadilha, por mais espiritual que pareça ser. Amém? Nem mesmo essa aqui que possa ter uma armadilha espiritual, até mesmo para mim. E é isso, gente. Deus abençoe. Vamos orar, todo mundo orar. Deus, obrigado pela reforma, Senhor, pelo avivamento que o Senhor trouxe há 500 anos atrás, trazendo a igreja, tentando trazer a igreja novamente para os pés da cruz.